Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula 2 do curso de redação comigo, professor Kenneth Santos, focado aí no concurso da Polícia Militar do Paraná e Corpo de Bombeiro Militar do Paraná. Ok. Na primeira aula, nós entendemos que construir uma redação ela parte de uma estratégia. E essa estratégia parte de aspectos técnicos. Construir uma redação é nada mais, nada menos do que a utilização de técnicas redacionais. E na primeira aula, nós dividimos, então, o texto que nós vamos escrever, a redação que nós vamos escrever, a dissertação que nós vamos escrever, né, em introdução, em 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. E separamos lá, aonde que a introdução tem que ficar entre 3 e 4 linhas, a conclusão também entre 3 e 4 linhas, e o desenvolvimento entre 4 e 5 linhas. Como nessa prova o máximo de linha que nós temos é 20 linhas, então nós temos que prestar muita atenção na construção desses parágrafos, na quantidade de linhas que nós utilizamos. Beleza? E nós vimos lá, então, na introdução, que construir uma introdução ela é muito simples. Por quê? Porque o que nós precisamos é identificar o tema da redação. Então, identifiquei o tema, beleza, já sei qual é o tema. Depois que eu identifiquei o tema, eu preciso identificar 3 tópicos. Ou identificar 3 tópicos para desenvolver no próprio texto, caso eles estejam lá, ou né, colocar esses 3 tópicos conforme o tema solicitado pelo examinador. Partindo daí, nós passamos a construir a introdução, onde eu apresento na introdução, então, o tema da redação e apresento depois os 3 tópicos, igual foi feito aqui nessa introdução. Olha lá, o direito à liberdade individual vem sendo foco de inúmeros debates entre especialistas. Tema da redação, o direito à liberdade individual. Liberdade individual é o tema da redação. Né? Em face da relevância do assunto, é necessário discutir os seguintes aspectos. Aí apresenta os tópicos. O conceito de liberdade individual, primeiro tópico, as suas garantias fundamentais, segundo tópico, e as suas restrições legais, o terceiro tópico. Fiz isso, agora eu vou escrever o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. E como é que eu escrevo o primeiro parágrafo do desenvolvimento? Escrever o primeiro parágrafo do desenvolvimento também é técnica. Na verdade, essa técnica serve para todo e qualquer parágrafo que você venha escrever. Mas aqui eu irei utilizar no desenvolvimento, nos 3 parágrafos do desenvolvimento, a mesma técnica. Perfeito? Com alguns detalhes característicos de cada um deles que nós vamos entender aqui, tá? Mas a técnica é a mesma para as 3. E o que técnica é essa? Muito simples. Olha lá, o que eu escrevo num parágrafo? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Eu escrevo no parágrafo nada mais, nada menos do que o tópico principal mais os desdobramentos desse tópico principal. O tópico principal mais os desdobramentos desse tópico principal. Kennedy, qual é o tópico principal desse parágrafo? Eu olho para a minha introdução e eu disse lá, olha, os seguintes aspectos. O tema da redação é liberdade individual. Ok. Mas qual é o primeiro tópico que eu irei trabalhar nesse parágrafo? É aquele que está depois dos seguintes aspectos, ou seja, o conceito de liberdade individual. Então, neste primeiro parágrafo, o meu tópico principal é o conceito de liberdade individual. A partir daí, eu preciso, então, fazer desdobramentos sobre este tópico, sobre o conceito de liberdade individual. E como é que nós fazemos isso, professor? Algo muito simples, né? Algo muito simples. Beleza, nós temos lá o parágrafo, aí dividimos. Já organizamos, né, o que nós vamos escrever, o tema, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Nós estamos agora nesse tópico aqui, né, que é o tópico principal, ou aquilo que alguns gramáticos vão chamar, muitos gramáticos vão chamar de
tópico frasal. Eu prefiro chamar de tópico principal porque é mais fácil, né? Para que a gente consiga levar para a prova. Então, eu tenho um tópico principal. E o que é um parágrafo? Tópico principal mais desdobramentos. Então, qual é o meu tópico principal? Já coloquei lá, eu já sei qual é. Quando eu faço a introdução, eu já sei qual será o meu tópico principal. Meu tópico principal é conceito de liberdade individual. E aí, agora eu preciso chegar nos desdobramentos. E aí, vem a grande pergunta. Professor, como é que eu chego nesses desdobramentos? E aí vem a grande resposta. É com perguntas. Perguntas, professor? Isso. Eu faço perguntas ao tópico principal. Ao tópico principal. Se o tópico principal é conceito de liberdade individual, a primeira pergunta que me parece consistente é: qual é o conceito de liberdade individual? Eu faço essa pergunta. Qual é o conceito de liberdade individual? E aí, depois de ter pensado um pouquinho sobre essa pergunta, eu cheguei à seguinte resposta. É o conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Então, liberdade individual é um conjunto, segundo o que a minha mente me disse, porque nós construímos a redação conforme aquilo que nós temos na mente, com algum apoio daquilo que se encontra nos textos apresentados para a gente, mas se eu faço uma pergunta, a minha mente vai buscar uma resposta. E a resposta que ela me trouxe é o conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Este é o primeiro desdobramento. E nesse caso, como o tópico trata do conceito, é um desdobramento fundamental. Beleza? Então, põe o primeiro desdobramento. Porém, ele não é suficiente ainda para que eu construa um parágrafo. Eu preciso de mais um desdobramento, né? E aí, eu fiz a seguinte pergunta. Liberdade individual, o que vem à minha mente? Ou seja, quando eu faço essa pergunta, o que vem à minha mente em liberdade individual? Né? Quando eu fiz essa pergunta, veio à minha mente questões como Constituição Federal e direitos fundamentais, respeito à vida privada, veio à minha mente, né? Porque é a liberdade individual, então é o respeito à vida privada. Veio à minha mente que evita o abuso de poder, porque quando se respeita o direito individual de alguém e você é uma autoridade, evita que você venha cometer abuso de poder, né? E ainda veio na minha mente que é dever do Estado garantir esses direitos. Por quê? Porque está na Constituição Federal sobre os direitos fundamentais. Perfeito? Quando eu tive essas respostas, preste atenção que então, para esse parágrafo, 2 perguntas e as respostas que a minha mente foi me dando foram suficientes para que eu construísse o primeiro parágrafo. Simples. Então, eu construí o primeiro parágrafo com o tópico principal mais desdobramentos. Entendemos? E como é que isso se dá, Kennedy? Simples, olha lá. Olha como que ficou o meu parágrafo, então. Inicialmente, é necessário esclarecer que a liberdade individual é garantida pelo conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Dessa forma, impõe-se ao Estado o dever de garantir que esses direitos sejam respeitados. 4 linhas, de boa, 4 linhas. É entre 4 e 5 linhas. 4 linhas é um bom tamanho para uma redação de 20 linhas. E assim, eu construí o meu primeiro parágrafo. Então, a minha redação está ficando assim. O direito à liberdade individual vem sendo foco de inúmeros debates entre especialistas. Em face da relevância do assunto, é necessário discutir os seguintes aspectos: o conceito de liberdade individual, as suas garantias fundamentais e as suas restrições legais. Inicialmente, é necessário esclarecer que a liberdade individual é garantida pelo conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Dessa forma, impõe-se ao Estado o dever de garantir que esses direitos sejam respeitados.
primeiro parágrafo está pronto. Mas, Kenneth, como que você construiu esse parágrafo? Olha lá o que eu estou dizendo. É tópico principal mais desdobramentos. Então, vamos lá. Olha bem. Liberdade individual é o quê? É o tópico principal. Então, eu construo um parágrafo com o tópico principal mais desdobramentos. Beleza? Conjunto de direitos que protege os indivíduos na relação com a sociedade. Primeiro desdobramento é a definição. Lembra da definição que eu consegui construir? Então, meu primeiro desdobramento, quando eu fiz a pergunta, qual é o conceito de liberdade individual? Aí me veio essa resposta. Então, essa é a resposta que eu vou colocar na redação. É o conjunto de direitos que protege os indivíduos na sua relação com a sociedade. Beleza? Tranquilo? E depois, o Estado tem o dever de garantir que esses direitos sejam respeitados. O segundo desdobramento. Perceba que quando eu fiz a pergunta lá, liberdade individual, que vem à minha mente, veio outras respostas. Veio lá, está na Constituição, nos direitos fundamentais. Veio também respeito, né, ao direito privado, né? Veio também lá, evita abuso de poder, e veio que é dever do Estado garantir esses direitos. Então, eu não preciso utilizar tudo aquilo que vem à minha mente. Por quê? Porque eu tenho um limite de linhas para escrever esse parágrafo. Eu posso usar todos? Eu até posso, né? Mas, quando eu tenho limites de linhas, eu preciso pensar naquilo que eu irei escrever. Então, eu preferi pegar o tópico principal e escolhi 2 desdobramentos. O conceito, afinal o tópico fala do conceito, nesse caso ele é fundamental, então, como primeiro desdobramento, e depois o segundo desdobramento, eu preferi colocar o dever do Estado em garantir essas liberdades individuais. Beleza? Tranquilo? Show! Mas, Kenneth, e o restante do texto? O restante do texto, que está aí em roxo, inicialmente é necessário esclarecer que, e desta forma. Basicamente é isso o restante do texto. O que é esse inicialmente é necessário esclarecer que? Neste caso, é o que eu chamo de conector inicial. Conector inicial. O que é um conector inicial, Kenneth? Conector inicial é uma frase para iniciar escrever um parágrafo. Simples, né? E o que é o dessa forma, Kenneth? Dessa forma é aquilo que podemos chamar de elementos conjuntivos, que ligam o tópico principal aos desdobramentos, ou um desdobramento a outro desdobramento. Mas, Kenneth, aonde que isso está? Aonde que isso está para que eu possa pegar e fazer as minhas provas, fazer a minha redação? Está aqui, meu caro aluno. Olha lá, conectores iniciais. Olha como que eu sou legal. Conectores iniciais para o primeiro parágrafo. São conectores que eu indico para utilizar no primeiro parágrafo. Olha lá. De início é importante frisar. Tópico principal. De início é importante frisar que o meio ambiente, tópico principal. Beleza? Inicialmente é válido ressaltar, eu acho que eu usei esse, né? Inicialmente é válido ressaltar que a criminalidade urbana, tópico principal. Tá? Deve-se, antes de tudo, frisar que a economia, primeiramente, é importante esclarecer que, sei lá, a camada de ozônio, muito se discute sobre violência urbana. Perfeito? Ou seja, é o conector inicial. Eu pego esse conector, coloco ao tópico principal e depois vem os desdobramentos. Beleza? Entendeu? Então, esses aqui eu recomendo para o primeiro parágrafo. Isso significa que eu irei também te recomendar conectores iniciais
para o segundo parágrafo do desenvolvimento e para o terceiro parágrafo do desenvolvimento e até mesmo para a conclusão. Beleza? Entendemos? Então, esses são os conectores iniciais, tá? Mas, além disso, nós vimos os elementos conjuntivos. Elementos conjuntivos. Existem elementos conjuntivos explicativos, conclusivos, aditivos, de continuidade, explicativos, vírgula, pois. Perceba que no meu material, inclusive, eu gosto de marcar a primeira letra de negrito. Por quê? Porque vem essa vírgula, pois. Isso significa que o pois, como tem uma vírgula antes, ele vem no minúsculo, né? Uma vez que, também, visto que, porque, ou seja, em que, o qual, a qual. De boa? Conclusivos. Conclusivos, eles irão começar, né, na grande maioria das vezes, depois de um ponto final, de um ponto de exclamação ou de um ponto de interrogação. Começando assim, então, um novo período no parágrafo. Tá? Então, começa com uma letra maiúscula e uma vírgula depois, na maioria das vezes, nesse caso aqui, se encontra em todos. Ó, desse modo, dessa forma, diante disso, logo assim, né? Eu acho que eu usei dessa forma, não foi? Eu acho que eu usei dessa forma no texto. Diante disso, logo assim, a fim de, somente assim, em face da relevância do assunto. Formas aditivos para acrescentar informações. Ademais, além disso, outro sim, houve ainda, por um lado, por outro lado. Se eu usar por um lado, no outro eu irei usar por outro lado. Né? De continuidade, nesse contexto, nesse âmbito, nesse sentido, diante do exposto, ante o exposto. Se eu tenho esses elementos conjuntivos e eu tenho os conectores na minha mente, eu consigo utilizá-los para escrever qualquer redação. Então, no parágrafo, eu vou pegar o conector inicial, vou pegar o tópico principal, mais os desdobramentos. E para ligar um ao outro, eu irei utilizar os elementos conjuntivos. Simples, né? Bastante simples. Beleza? Tá? Ok. Tá. E aí, nós vamos fazer, então, construir, então, agora da outra redação, porque nós estamos construindo duas redações ao mesmo tempo, lembra? Né? Tem uma outra redação que está falando sobre violência e telejornais e imprensa que nós também estamos construindo. Construímos o primeiro a introdução dela na aula anterior. E agora nós vamos então ao segundo parágrafo, ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Então eu comecei ela assim. Já faz algum tempo que a violência é a principal pauta dos telejornais sensacionalistas. É exatamente por esse motivo que a discussão de alguns aspectos é necessária. Quais seja a violência na sociedade, o jornalismo reivindicativo e a utilização da violência como espetáculo. Ok, e aí nessa introdução, o meu tema, né, está relacionado à violência e sensacionalismo, né? Esse é o meu tema dessa redação, né? E aí eu tenho como tópicos que eu irei trabalhar nessa redação, o primeiro tópico, a violência na sociedade, que é exatamente o tópico desse primeiro parágrafo, o tópico principal desse primeiro parágrafo, e aí depois eu terei os outros tópicos do segundo e terceiro parágrafo, jornalismo reivindicativo e utilização da violência como espetáculo. Vamos fazer aqui o mesmo que nós fizemos no parágrafo da redação anterior. Olha lá, primeiro parágrafo do desenvolvimento, está aqui o texto que nós já lemos, já chegamos no tema, já chegamos no primeiro tópico. Então, esse é o tópico que nós vamos trabalhar agora, este é o tópico principal do primeiro parágrafo, as formas de violência na sociedade, jornalismo e reivindicação de mais segurança, e a violência como espetáculo sensacionalista serão os próximos parágrafos. Então, qual é o tópico principal que eu estou trabalhando? As formas de violência na sociedade. Esse é o tópico. Eu preciso dos desdobramentos. Como é que eu chego nos desdobramentos? Fazendo pergunta ao tópico, as formas de violência na sociedade.
Então a primeira pergunta que vem à mente, obviamente, deve ser, talvez seja, né? Na minha essa é a primeira pergunta que vem. Quais são as formas de violência? Quais são as formas de violência? Vindo essa pergunta, então a minha mente vai me dar respostas. E a minha mente me deu respostas como violência física, como assassinato, lesão corporal, violência sexual, como estupro. Beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho até um desdobramento interessante, mas não é suficiente ainda para que eu consiga construir o parágrafo. Então eu irei fazer outras perguntas. E aí eu fiz uma outra pergunta. O que é violência? Quando eu fiz essa pergunta, a minha mente me deu uma resposta mais ou menos assim: uma ação ou omissão que prejudica um terceiro. Quando ele me dá isso, eu ainda percebo que está faltando alguma coisa para construir o parágrafo. Então eu continuo fazendo perguntas. E aí a outra pergunta que veio à minha mente é: como combater essa violência? Quando eu faço essa pergunta, a minha mente me dá resposta. Então ela me deu resposta com educação, emprego, segurança, ou seja, com políticas públicas. Então a forma de combater a violência é com políticas públicas. Aqui o parágrafo já está ficando mais redondinho, né? Mas não podemos esquecer que nós não estamos tratando somente da violência, mas nós estamos tratando da violência e a imprensa e os telejornais sensacionalistas utilizando da violência para conseguir audiência. Perfeito? Então eu preciso fazer uma pergunta que irá servir como base, inclusive, para os próximos parágrafos também, né? Que é, qual é ali o papel da imprensa no combate à violência? Qual é o papel da imprensa no combate à violência? De boa? Entendemos? Beleza? E aí, quando eu faço essa pergunta, me vem uma resposta. Noticiar a violência, cobrar por parte do Estado, né, o combate a essa violência, melhorias na sociedade, debater o assunto, né, sobre violência urbana, sobre violência familiar, sobre violência sexual. Ele vai combater, a imprensa vai combater o assunto sobre violência. Com isso, eu passo a ter, então, elementos para construir um parágrafo. É óbvio que as perguntas que eu crio são perguntas que vêm à minha mente quando eu tenho um tópico principal. Quando é você respondendo, vai vir, talvez, perguntas parecidas com essa, talvez vai vir outras perguntas, mas essas perguntas irão vir. Então, o que você faz é escrever a pergunta e começar a buscar na sua mente resposta àquela pergunta, porque a sua mente é incentivada a responder toda a pergunta. Ela é incentivada a responder. Né? Não se importe no primeiro momento se a resposta ela é correta ou ela é errada. A única coisa que você precisa ter nesse momento para construir a redação são respostas, porque o conjunto dessas respostas são os desdobramentos. E esses desdobramentos mais o tópico principal, ou melhor, o tópico principal mais os desdobramentos, irá formar o parágrafo. Fechou? Entendeu a técnica? Show! Como é que ficou então o meu parágrafo utilizando esse tópico principal mais os desdobramentos? Olha lá. De início, é importante frisar que os crimes violentos chocam a sociedade, especialmente os relacionados aos tipos de violência física e sexual. Nesse sentido, a imprensa possui um papel importante no debate de políticas públicas que combatem a violência. Então, a minha redação está ficando assim. Já faz algum tempo que a violência é a principal pauta dos telejornais sensacionalistas. É exatamente por esse motivo que a discussão de alguns aspectos é necessária, quais seja a violência na sociedade, o jornalismo reivindicativo e a utilização da violência como espetáculo. De início, é importante frisar que os crimes violentos chocam a sociedade, e especialmente os relacionados ao tipo de violência física e sexual. Nesse sentido, a imprensa possui um papel importante no debate de políticas públicas que combatem a violência.
Beleza? Mas, Kennedy, como é que você construiu, então, esse parágrafo? Vamos lá? Tópico principal, mais desdobramentos. Né? Cadê meu tópico principal? Bem aqui, ó. Crimes violentos chocam a sociedade. Meu tema não é violência na sociedade? Não é? Eu fiz uma pequena alteração na hora que eu fui escrever o texto. Crimes violentos chocam a sociedade. Você não precisa necessariamente seguir a palavra por palavra do tema principal, do tópico principal, mas você precisa utilizar sempre a perspectiva da ideia dele na construção do seu tópico. Então, o tópico principal, crimes violentos chocam a sociedade. Cadê os desdobramentos? Primeiro desdobramento utilizado, tipos de violência física e sexual. Lembra que eu perguntei quais são as formas de violência? Né? E aí me apareceu o tipo de violência física, o tipo de violência sexual, né? O tipo de violência psicológica, tal. Utilizei 2 aqui, né? E aí depois o outro desdobramento. A imprensa possui o papel importante do debate. Lembra que a minha última pergunta chegou nessa conclusão? Que a imprensa, ela debate. Ela debate o quê? A pergunta anterior tinha chegado na conclusão que o Estado precisa criar políticas públicas para resolver o problema de violência. Então eu utilizei essas 2 informações para construir esse meu segundo desdobramento, que ficou: a imprensa possui um papel importante no debate. Ela debate. Debate o quê? Políticas públicas que combatem a violência. E assim eu fecho o parágrafo com 4 linhas. Entendemos? Beleza? Show! Mas, Kennedy, e os demais elementos do texto? Vamos lá, ó. De início, é importante frisar. Conector inicial. Conector inicial. Especialmente, vírgula, especialmente é o conector base. Nós vimos os conectores base lá na introdução. Tem vários base lá para você que serve para conectar também vários aspectos. É um conector base. Especialmente, né? Nesse sentido, é um elemento conjuntivo. Pronto. Eu chumbei isso, mais o tópico principal, mais os desdobramentos, eu chego no parágrafo, né? E qual é a questão de você escrever um texto? Você escrever uma redação. Você escreve uma redação porque alguém vai ler essa redação. Então você está escrevendo para essa pessoa ler e entender o que você está escrevendo. Então você precisa facilitar o trabalho do leitor, que é quem vai avaliar o seu trabalho, que é quem vai avaliar a sua redação. Quando você segue uma sequência lógica, você segue técnicas principais de redação, como uma introdução, que tem o tema, mas os tópicos serão trabalhados. Você tem no primeiro parágrafo o primeiro tópico, mais os desdobramentos desse tópico. O segundo parágrafo, o tópico principal desse segundo parágrafo, mais os desdobramentos desse segundo parágrafo. Né? Seguindo assim uma lógica, concluindo tudo isso, nós construímos uma redação de fácil leitura, de fácil compreensão, colocamos um texto conciso, colocamos um termo que vai direto ao assunto, sem encheção de linguiça, e com essa técnica, inclusive, você consegue escrever, então, redações que até mesmo sejam temas que você acha que não sabe nada. Por quê? Porque você vai separar pelo tópico, vai fazer perguntas a esse tópico, a sua mente vai dar respostas, e conforme essas respostas, você vai separar os desdobramentos e vai construir o tópico principal mais os desdobramentos, concluindo assim, então, um parágrafo. Então, fechamos a introdução e fechamos o primeiro parágrafo de 2 redações. Na próxima aula, nós vamos, então, para o segundo parágrafo do desenvolvimento, beleza? Você separar, você pode chamar também de primeiro parágrafo a introdução, segundo parágrafo que a gente escreveu, terceiro parágrafo o próximo, mas eu gosto de separar introdução, desenvolvimento, conclusão. No desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento, na próxima aula, segundo parágrafo do desenvolvimento das 2 redações que nós estamos construindo. Valeu e até lá. Tchau, tchau.